Pronto, nós já corrigimos nossa atividade, né? Já terminamos as dúvidas da nossa avaliação passada. E nosso assunto hoje é grandezas e medidas. Mais especificamente, medindo a massa. O que é medindo a massa? Massa, como vocês podem ver aqui, 1 tonelada. Massa é a quantidade de matéria que é substância de um corpo. Medimos a massa de um corpo utilizando balanças. Para medir massa, as unidades de medidas mais usadas são o quilograma, aqui é a abreviatura de quilograma, mas por que kg? Porque vem de uma palavra estrangeira. O quilograma ou quilo, a gente fala mais o quilo. O grama, que tem aqui o símbolo de G, o miligrama, que é o mg, e a tonelada, que é o T. Esses são os símbolos. Então, aqui, vamos ver como o valor de cada um. O quilograma, o quilograma tem 1000 gramas. 1 quilograma equivale a 1000 gramas, ou seja, precisa de 1000 gramas para formar 1 quilograma. Um grama não é 1 grama, é 1 grama. 1 grama tem 1000 miligramas, ou 1 grama igual a 1000 miligramas, mg. 1 tonelada tem 1000 quilogramas. Uma T é 1 tonelada, igual a 1000 quilogramas. O quilograma e o grama são as unidades mais usadas para medir a massa de um corpo. Nós usamos aqui o quilograma quando nós queremos medir um corpo, o peso, a gente diz é o peso, mas é a nossa massa. Olha. Aqui, vendo aqui, ó, em cima da balança. Então, aqui, medindo a massa de um corpo. O bebezinho aqui, ó, medindo a massa do corpo. Não é o peso do bebê, é a massa do bebê. A massa não é aquela massa literalmente. Massa é a substância de um corpo, seja de uma pessoa, seja de um animal, seja de um objeto. Então, há uma diferença entre massa e peso. Nós costumamos chamar de massa de peso, né? Aliás, nós costumamos chamar, qual é o seu peso? Quando o correto seria dizer qual a sua massa. Porque massa e peso são grandezas diferentes. A massa mede a quantidade de matéria de um corpo e o peso mostra a relação da massa com a aceleração da gravidade local. O peso depende da atração que o corpo exerce sobre o outro. Por exemplo, se você colocar sua mão em cima do braço ou da perna de alguém, só colocar, essa pessoa nem vai sentir que teve um peso. Mas se você levantar o braço e bater nessa pessoa, já vai ser diferente. A pancada vai doer, porque foi o peso. Então, o peso depende da gravidade. Uma pedra de 1 quilo, se ela cair em cima do seu pé, de uma altura de 5 centímetros, ela não vai machucar. Mas se ela cair de uma altura de 50 centímetros ou de 1 metro, aí já vai machucar. Porque a gravidade, quer dizer, o impacto que ela teve foi maior. Então, esse aqui é o peso. O peso depende da força da gravidade, da aceleração da gravidade. Se você derruba uma caneta, só solta ela e ela cai em uma pessoa, não vai doer. Mas se você jogar a caneta, ela já vai doer, porque ela pesou mais, certo? Então, o correto é a gente dizer, fulano, qual é a tua massa? Se ele disser que pesa 40 quilos, então eu tenho uma massa corporal de 40 quilogramas e não um peso de 40 quilogramas, porque se ele pular de cima de uma cadeira, o peso vai ser 1. Se ele pular de cima de uma janela que é mais alta, o peso vai ser outro, certo? Então, há essa diferença entre massa e peso. O correto, mas a gente costuma dizer peso, mas que o correto mesmo, como unidade de medida, como medindo a massa, é medir a massa e não o peso, porque o peso depende do impacto que vem, certo? Então, pode ser uma bila daquelas que vocês brincam de jogar. Se ela cair assim, leve de uma altura, soltar em cima do seu pé, não vai doer. Mas se for jogada de longe, vai doer muito, porque ali é o peso, a força da gravidade.
o impacto que ela teve, a atração que ela exerceu sobre o outro, né? Que exerceu sobre você, certo? Então, aqui são as medidas que vocês podem de massa, né? A menor aqui é o miligrama, que é a milésima parte do quilograma, né? 1 quilo vai ter 1000, vai ter miligrama. 1 quilo vai ter 1000 gramas e 1 grama vai ter 1000 miligramas. Então, a menor parte da medida de massa, né, é o miligrama. 1 tonelada tem 1000 quilogramas, certo? Então, nós vamos trabalhar com essas unidades de medida. Tem também que nós vamos resolver as questões do livro Mais Pike, que vai ser na página, deixa eu ver aqui qual a página, na página 89 e 90. Página 89 e 90, são 7 questões. 1, 2, são 7 questões, que é da página 89 e 90 do livro Mais Pike, certo? Se refere, essas questões aí, são referentes a grandezas de medida e medindo massa, né? Quando vocês... E tem uma dessas questões, que é a segunda, que é a medida de capacidade, que é o litro. Então, mas nós já sabemos que é a mesma, o litro mede, porque as medidas são várias, as unidades de medida, mas nós costumamos mais trabalhar com a medida de tempo, que nós já trabalhamos, né? Nós medimos horas, minutos, segundos, medida de comprimento, metro, centímetro, milímetro, medida de capacidade, que é o litro, mililitro, e a medida de massa, que é o quilograma, o grama, a tonelada, né? Tem os múltiplos, submúltiplos, mas nós não vamos se deter nisso agora. Vocês vão deixar mais para frente. Então, nós vamos trabalhar, eu estou explicando aqui essa questão da medida de massa, né? Medindo a massa, que massa é diferente de peso, e que o que é que mede a massa? O quilograma, a unidade básica é o quilograma, padrão é o quilograma, mas aí tem menor do que o quilograma e tem maior do que o quilograma, né? Então, quando nós queremos medir menos de 1 quilograma, nós usamos o grama. E se é muito pouco, nós usamos o miligrama. E se é muito mais do que o quilo, uma quantidade maior, usamos a tonelada, que são 1000 quilos. Para medir uma massa de uma carreta grande carregada. Ninguém vai medir por quilo, vai medir por toneladas, né? Então, é essa questão da medida, medindo a massa, certo, pessoal? Aí vocês vão resolver essas atividades, faça os cálculos. A primeira, juntas 7 caixas iguais tem 35 kg de massa. Quantos quilogramas tem cada caixa? Então, se estão juntas, um total juntos, para você saber quantos tem cada uma, você vai repartir, então vai haver aí uma divisão, certo? A segunda já entra a medida de capacidade, que é o litro. Quantos desses garrafões posso encher com 49 litros de água? Também você vê que o garrafão aí tem 5 litros, então você vai fazer também uma divisão. E a terceira é transformar as medidas de massa. Aí vamos trabalhar mais com medidas, só essa que muda, medidas de massa. 7 kg é igual a quantos gramas, 8, e assim você vai transformando, vai fazendo as multiplicações, as operações que for preciso. Na quarta tem uns problemas para resolver, envolvendo também medidas de massa. A quinta também. E a sexta tem também aí uma questão para resolver, também com probleminhas, né? Tem todas que tem que fazer os cálculos para vocês fazerem. Não peguem só as respostas. Aí a sétima é trabalhada de acordo com esta tabela que tem aí. Observe a seguir os dados estatísticos da produção rural agrícola e pecuária de um município do Ceará. Aí tem a produção agrícola geral do município, produção agrícola, a produção de produtos agrícolas, que no caso milho, feijão, arroz, algodão e outros. Produção pecuária geral do município, a criação de animais. A pecuária é a criação de animais. Aí vocês observam essa tabela e vão resolver essas questões, que é da letra A à letra I. E fazendo os cálculos, certo? Ok? Então, essa é a tarefa de hoje, o conteúdo de hoje e a tarefinha de hoje. Qualquer dúvida, pode me perguntar, que eu estou à disposição de vocês para tirar as dúvidas, ok, meus amiguinhos?